quando eu vim para cá, eu vim com um anseio muito grande de poder ter um laboratório, principalmente para dar aula. No início, eu jamais pensei que nós iríamos poder fazer análise para controle de qualidade. Então, professor, dá um trabalhinho, mas assim, a gente consegue e vai fazendo, né, conforme dá. Foi uma responsabilidade que o Sérgio saiu, aí ele foi orientando a gente, ele ajudou muito, né, nessa parte. E eu acho muito importante, é interessante, como o professor falou, que o agro, ele vive muito dessa questão do marketing, né? Então, precisa em vários setores. Sempre falo que um dos principais objetivos, na minha visão, do grupo em si, né, tanto minha função quanto do Rogério, é desenvolver esses meninos e essas meninas com coisas que a sala de aula não propicia. O bom desse projeto é isso, que nós, estudantes, que não temos tanto contato com empresas lá fora, a gente já tem... Tá ali, tá diretamente na nossa frente, ele explica como é que é a empresa, ele explica como é que é o meio profissional, ele explica de um produto novo que tá chegando na área, a gente pega aquele conhecimento e vai do aluno, querer conversar ali com ele para ir um pouco mais a fundo, ou só ter aquele conhecimento, mas é muito importante e essencial. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje é um Pratas da Casa. Hoje nós vamos falar sobre a UFMT, o nosso laboratório de sementes e o GPCIDS. E antes de começar, eu quero citar aqui os nossos grandes apoiadores, a Momesso e a Agrosol Sementes. E lembrando, se você quer estar aqui aparecendo no Mundo Agro Podcast para o Brasil e para o mundo, mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e nós vamos entrar em contato com você para fazer essa parceria. Bom, o bate-papo de hoje é um bate-papo informativo sobre extensão. Não sei se vocês sabem, mas o GPCIDS é um projeto de extensão e ele funciona como se fosse uma empresa dentro da universidade. Tem presidência, tem diretoria, tem coordenações, tem RH, tem tudo. E hoje eu estou aqui com a Juliana, com a Fabielle, com a Gabriela e nós vamos bater um papo aqui, falar um pouco do GPCIDS, do Laboratório de Sementes. Elas estão nervosas porque eu peguei elas assim, meio que de surpresa, senão elas iam se preparar muito, né? Mas vamos lá. Ju, tudo bem? Seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast, que você sabe muito bem o que é, né? Olá, professor, tudo bem, graças a Deus. Hoje eu tô muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar esse momento com o senhor, com as meninas, com a Fabi e com a Gabi. Espero que o bate-papo seja muito interessante, tanto para nós quanto para o pessoal que está assistindo, para poder entender um pouquinho sobre o GPCIDS, entender um pouquinho como é que funciona todo no laboratório e também na UFMT. Legal. Chefa, doutora Fabielle Pelissari, Olá, tudo bem? Já teve jóia. aqui, essa é a terceira vez, né, Fabielle? Terceira vez. Segunda vez no estúdio. E a primeira foi lá no laboratório, lá nem tinha vídeo de ainda, né? surpresa, para variar. Cheguei no laboratório para trabalhar, o estúdio já estava montado e falou, nós vamos fazer uma gravação hoje. Eu falei, então vamos. Mas é isso aí, demos aula hoje cedo, né? Exatamente. Teste de tetrazóleo, retomando o semestre 2025, depois das férias, que vai acabar já. E saímos já na pegada da semente para vir aqui para o estúdio. Seja bem-vinda mais uma vez, Fabielle. Obrigada, Rogério, novamente pelo convite a terceira vez. Uma honra estar aqui agora, hoje com a Ju, com a Gabi, e para falar dessa atividade tão importante dentro da universidade, que é a extensão, né? Um pouco tanto esquecida muitas vezes, mas de extrema importância tanto para o mundo acadêmico quanto para o mundo, para a comunidade externa, onde a gente consegue fazer esse link entre a universidade e a comunidade externa. É isso aí. Obrigada pelo convite. Estão fazendo muito bem, você faz muito bem, viu, Fabielle? Obrigada. Você tem uma paixão grande por reger essa orquestra aí, que agora cresceu, nós já vamos falar dos números, né? Bom, a Ju é do Pará e a Gabi também, né, Gabi? Isso aí. Lá de Castelo do Sonho, não? Isso aí, Castelo dos Sonhos. Ainda vou lá, Pertinho daqui. deve ser bom, o nome é bonito, né? Quando eu falo que é o do Pará, eles já acham que é muito longe, né? Mas é aqui pertinho, né?
Que estado grande, né? É, muito Outro dia a gente grande. tava no carro indo pro experimento, eu falei, poxa, eu saio de Sinop, que é do lado daqui pra divisa pro Pará, dá o quê? 200 quilômetros? 250? Dá, mais por ou aí. menos essa média aí. E aí eu vou lá para Belém do Pará, que já está lá no Oceano Atlântico do outro lado, né? Que estado enorme, É né? muito Paragominas. Mas é isso aí. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigado, professor, pelo convite. É sempre uma honra estar com você, com a Fabi e com a Ju e representando todos os GPCIDs, né? Que é um projeto aí que vem para mudar a nossa concepção dentro da universidade, né? Para enxergar novos horizontes, não ficar tão focado só ali no básico e ver a parte prática. Isso é muito importante o projeto é muito importante para ver a gente conseguir ver a parte prática e trabalhar e tudo isso é muito importante. Legal. Então vamos falar do GPCIDs aqui. Ju e Gabi, vocês estão no GPCIDs, esse é o segundo ano? Não, ou já vai pro terceiro? Não, é Um ano um ano e alguns pouco. meses. É, 1 ano e alguns meses. Nossa, parece tanto tempo já, Acho né? que foi em novembro o processo seletivo, novembro de 2024. Novembro de 2000. Nossa senhora. Foi exatamente. Estamos trabalhando bastante, hein? Eu estava no primeiro semestre da faculdade. Eu tinha praticamente acabado de entrar e já foi pelo senhor, que o senhor foi pela aula de introdução à agronomia. Aí eu vi o senhor falar, eu me interessei. E eu conheci o Samuel também, que é o que participava. Aí ele falou um pouquinho sobre o que era o laboratório, como é que era o GPCIDs, eu me interessei bastante. Aí ele falou assim, Ju, fica atenta que já abre as inscrições, participa, vai que você consegue entrar. E aí eu me interessei, fiz inscrições, participei, deu certo e tô aqui até hoje, com todos nós. E é legal. É isso que você falou, né, da disciplina de introdução à agronomia, que ela é uma disciplina obrigatória do curso. No primeiro ano, para os calouros, onde a gente fala, o coordenador que coordena essa disciplina, mas todos os professores, o público externo, então a gente fala sobre o curso como um todo. E ali é onde eu tenho que vender a minha paixão, o laboratório, o GPCIDs, e quando dá certo de acontecer com você também veio no primeiro ano, Gabi? Né? Não, eu tava no terceiro já, indo pro terceiro ano. Indo pro terceiro, mas quando acontece de vir logo no início do curso, é o mais importante, porque aí você tem tempo de se desenvolver, já começa a entender que a universidade não é só aula, né? E eu fico feliz de saber que essa disciplina, na época era o Arthur, agora é o Admar, que chama a gente para ir lá um dia. Vocês estão indo junto hoje falar do GPCIDs, acaba fazendo e gerando esse interesse, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante, que só o professor faz, o professor Rogério, né? A questão dele mostrar a faculdade pra gente na matéria de introdução. Nenhum dos professores fala tanto sobre a universidade, como que era desde sempre e como ela tá agora, sabe? Então, a evolução da faculdade, lógico que tem muito a evoluir também, mas o professor é um dos únicos que fala sobre a faculdade, conta também sobre a sua faculdade, onde você fez a graduação. Então, essa parte é legal da gente ver, assim, eu acho muito bom. Porque eu digo que tudo tem uma história, né? A gente não sabe para onde vai se não contar de onde veio. Sim. Então, mas talvez, Gabi, os outros professores não estejam há tanto tempo para ter vivido esse processo. Então, eu vou completar 20 anos de Mato Grosso agora. A universidade, o campus de Sinop está completando 20 anos agora em junho desse ano, né? Junho, julho. Então, eu acompanhei. E esse gosto pela aviação, né? Sempre, tudo de vez em quando passava voando lá em cima aparece. E tirava as fotos. Então, fui mostrando, eu faço questão de mostrar essa evolução. E não é só na aula de introdução, não. Nas palestras também, eu sempre abro, independente de onde eu tô, falando do nosso laboratório, do curso. É lógico que às vezes não dá tempo de mostrar tanta coisa, né? Mas mostrando o que foi o FMT em 2006 e o que é o FMT hoje, né? E, Fabielle, você chegou em 2000 e... No laboratório em 2008. Mas eu sou egressa da UFMT, então eu estou na UFMT desde 2004. Você é formada aqui em Biologia, depois fez mestrado e doutorado. Isso, exatamente. Então eu acompanhei realmente toda a construção. Você sofreu na pele, né? As aulas modulares. A Alexandre Ferronato não era asfaltada, era estrada de chão, as obras dos prédios. Para chegar no laboratório, não tinha asfalto, aquela avenida da universidade. Então, eram várias tábuas de madeira que eram colocadas para a gente não pisar no barro nessa época de chuva.
para poder chegar até o laboratório. Então, eu acompanhei toda a construção da universidade. Quando eu cheguei aqui tinha asfalto até a rotatória, se eu não me engano. Da rotatória Isso, até a universidade. entrada da universidade não tinha, né? Exatamente. Mas- Eu ia com a minha bicicletinha na época de faculdade para aula, no barro. Tinha biologia, direito Tinha biologia, educação física e contabilidade. e contabilidade. Contabilidade. É isso aí. E olha só, 20 anos. A barba e o cabelo branco estão mostrando já esse tempo, né? Mas aí, assim, a Fabielle, não sei se vocês conhecem também a história, eu já tinha treinado 2 técnicas, 2 analistas, né? Não lembro o nome, mas eu lembro que a primeira era muito animada, só que aí a mãe dela voltou para Cuiabá por algum motivo, ela voltou. E aí eu já estava meio que desistindo, né? O laboratório já era um desafio, porque tinha alguns equipamentos, mas era muito difícil conseguir dar aula prática. Tanto que lá no início, eu não dividia aula prática e teórica. De vez em quando eu fazia uma prática ou outra, mas nós não tínhamos o que fazer, né? Tinha que fazer, às vezes tinha que fazer teste de germinação com papel toalha, né? Comecei com o Gessé e com a Raquel, que foram alunos da Florestal. Aham. Depois o Vitor Chmielewski, né? Que foi o primeiro aluno da agronomia. E tem foto dos 3 lá, eles Sim. foram Highlanders ali começando. E hoje, para mim, é um orgulho grande ver o laboratório como está hoje, Com a certeza. dinâmica. Não depender só de mim, o laboratório, porque antes, se eu não tivesse lá, o laboratório não andava. Então, hoje, vocês acabaram de sair de um curso, né? Mas vamos lá, vamos dividir aqui esse bate-papo, que a gente está falando que gosta, daqui a pouco a gente devaneia. Então, quando eu vim para cá, eu vim com um anseio muito grande de poder ter um laboratório, principalmente para dar aula. No início, eu jamais pensei que nós iríamos poder fazer análise para controle de qualidade, né? Não credenciados, apenas para controle de qualidade. Mas eu queria um laboratório apto a poder dar aula para as turmas, seriam 2 turmas de 25 alunos, né? E essa foi a vontade inicial. Até que um dia o Marco Antônio me chamou lá, eu não lembro se eu era substituto ou se eu já estava como efetivo, mas eu acho que isso foi por volta de 2008, 2009, ele falou, ó, nós temos uma área aqui nosso laboratório tem 220 metros quadrados, se eu não me engano. Eu acho que é o terceiro maior, né? É. Aí ele falou, tem essa área aqui, você consegue mexer nela? Eu falei, claro, vamos quebrar essa parede. Ele falou, não. A única coisa que você não pode fazer é mexer em infraestrutura física. As salas já estão aí. Eu falei, putz, então... Mas deu certo, né? E aí, para que a gente pudesse ter aula, precisava de equipamento, precisava de um monte de coisa. Ainda peguei a época boa, em que tinham editais, tinha recurso. Olha, tem recurso para pôr um armário. Fui lá e mandei fazer armário. Tem recurso para comprar equipamento. Fui lá e comprei equipamento. Mas a dinâmica da aula, como a gente faz hoje, de ter as aulas toda segunda-feira, tem aula prática para 2 turmas, né? A dinâmica da aula foi algo que demorou. Sim. Eu acho que eu só consegui dar as aulas práticas como eu dou hoje, depois que eu saí da coordenação do curso em 2017 ou 2018. Antes não era possível, né? E aí se encadeou um monte de coisa. Então, eu ter os projetos apontados como projetos de inovação, o que abriu a porta para a gente poder fazer todas as ações que a gente faz de treinamento, assessoria, palestras, né? E aí faltava o mais importante de tudo, porque o equipamento, as coisas, você ainda acaba conseguindo comprar, mas faltavam, né? Os profissionais, os técnicos, os alunos de pós-graduação e os alunos de graduação. E aí acabou que a Fabielle se engajou bastante nesse projeto, ela fez o mestrado, fez o doutorado, tá certo que no começo ela foi para a área florestal, foi tudo bem, né? Tudo bem. Aí eu não lembro quando, mas eu sei que quando ela voltou do doutorado, eu já estava com as aulas divididas, e aí ela teve que começar a estudar as dinâmicas das avaliações de grandes culturas, e ela pegou o gosto, né? A área florestal, infelizmente, deu uma diminuída, porque até quando eu estudei, meninas, as espécies florestais dominavam muito os congressos. Sim. A gente não vê mais quase nada de espécie florestal, Fabielle. Eu lembro logo que eu entrei no laboratório, no primeiro congresso de sementes que eu fui,
Só de florestal nós levamos 23 trabalhos. Daqui de Sinop, 23 trabalhos de espécies florestais. E agora a gente não leva mais nenhum. Só agronomia. Apesar do laboratório ainda atender, né, a disciplina de sementes da espécie Florestal. do curso da engenharia florestal, mas hoje a gente não leva nenhum trabalho. Lembrando que não é só florestal, existem espécies forrageiras também, né? Espécies exóticas de interesse agronômico. Então, quando o Rogério brinca que no início, né, eu fui para a florestal, mas porque na época era a demanda maior do laboratório. A nossa demanda maior do laboratório era espécies florestais. A demanda das grandes culturas era baixíssima. Então, a nossa demanda era muito maior. E aí, quando o mestrado eu fiz aqui, o doutorado eu fui fazer fora, eu fiz na UFLA. Quando eu retornei do doutorado, esse cenário já tinha sido invertido. Então, a demanda das espécies florestais já tinha diminuído e as grandes culturas ganhou espaço. Né? Então, eu precisei, por estar inserida no laboratório e conhecer as análises, conhecer a rotina, né? Onde eu voltei a estudar, fiz a especialização, acabei de voltar do doutorado, já entrei na especialização. A especialização em grãos e sementes estava rodando, mas tem um ponto importante aí nessa linha do tempo, que enquanto eu estava como coordenador, minha sala era lá no prédio administrativo. Então eu conseguia vir pouco para o laboratório. Para quem não conhece o FMT, olha aí depois no Google Maps, pedi para o Tiagão colocar uma foto de cima aí. Então elas são vários, os prédios formam símbolos como se fosse uma mandala, né? E dizem que aquilo ali é para a energia correr bem, mas os alunos andam para caramba também para chegar nos lugares. Verdade. Então a gente não conseguia estar no laboratório. Então de vez em quando eu saía da minha sala para ir ao laboratório. Aí quando eu saí da coordenação, né? E até por uma questão de saúde eu decidi fazer o que eu me sentia melhor, eu pedi para o diretor na época para poder ficar no laboratório, porque a Fabielle ficava ainda de forma muito precária, não tinha computador direito. E aí quando ele falou assim, conversa com os outros 2 professores e autorizou mudar lá para dentro. Aí a gente fica inserido no processo. Aí tudo mudou, porque aí o dia a dia, eu conversando com a Fabielle, o que fazer, né? Até que a gente engrenou um projeto de pesquisa, né, de monitoramento da qualidade de sementes de soja no Mato Grosso. E a primeira, na época, era a Produquímica com Mineral Compass, do meu grande amigo que era da área de pesquisa, que era o Fábio Scudelero, o Ranho, lá da UFMT, que demandou um projeto aqui para um produto para tratamento de sementes e uns outros produtos. Aí nós começamos com um projeto de pesquisa. Na sequência, na época, o professor Olivan veio a Sinop e explicou o que era o marco da inovação, ciência e tecnologia, que a universidade precisaria gerar recursos para se manter. Então ele explicou para mim um mundo que eu não conhecia, né? E ele falou, seu projeto se enquadrou, então o laboratório ele tem que passar por um processo para poder prestar serviço para a comunidade. Hoje vários laboratórios fazem isso, laboratório da área da saúde, né? Então nós só não quisemos nos credenciar, porque o interesse não é comercializar a semente, né? E ele falou, vocês podem dar cursos, fazer treinamento. Aí as coisas mudaram. A expectativa e a iniciativa foi muito boa, mas a gente não imaginava o trabalho que vinha por trás, né, Fabiana? Né? E põe trabalho nisso. E aí acabou que se formou esse projeto, que é Inovações em Agricultura, Produção e Tecnologia de Sementes. Já está no 2º ano de renovação, tanto no CIEX quanto na Unicelva. Graças a Deus nós conseguimos trazer bastante recurso para estruturar muita coisa. Sim. Ainda precisa, é uma dinâmica muito grande. E aí nós conseguimos trazer mais alunos, começamos a atrair vocês, né? Ao ponto que a gente chegou hoje, está em 16 alunos. 17 com o Rian, mais uma ex-aluna contratada como pesquisadora, eu e a Fabielle. Então nós estamos em 20 pessoas hoje dentro do projeto. E pretendo aí ir pelo menos 15, 17 para o Congresso de Sementes, que vai ser esse ano. França, Chico, Fernando Henning, segura aí que nós vamos em peso, vamos fretar um avião para ir para Foz do Iguaçu esse ano, viu? E aí, fazendo essa contextualização, lógico que tem muito mais coisa para falar, quando a turma de vocês do GPCIDS entrou,
a gente resolveu conversar lá com o GPD da Unesp de Botucatu, que é o grupo de plantio direto. Vocês fizeram uma conversa, acho que na época foi com o Pavan, com o Arthur Pavan e mais alguém, para entender como era a estrutura deles e tentar adaptar isso à nossa. E aí nós fizemos isso, né, Ju? A Ju está hoje como vice-presidente. Então quero que você conte um pouquinho, Ju. Você estava nessa reunião com o Pavan? Estava presente. Ali a gente teve o primeiro contato, ele explicou um pouquinho como é que funcionava o GPD, no que eles se inspiraram para o grupo poder crescer e se desenvolver, porque hoje é um grupo muito grande. E ele também explicou para nós os principais passos que eles tomaram para conseguir chegar no lugar que eles estão hoje. Então, nessa reunião, a gente tirou como base algumas coisas e começamos a formar o nosso grupo. Tanto que hoje somos divididos em diretorias, né? Tem a diretoria de pesquisa, extensão, RH e marketing. Então, a gente resolveu dividir essas funções para cada membro do GPCIDS. Nessa época, a gente estava um pouquinho em menos, né? Porque teve agora a nova seleção, entrou mais pessoas. Mas a gente foi dividindo e que cada um que tinha mais... gostava mais daquela parte, se disponibilizou para poder cuidar e tomar conta. Tanto que hoje eu e a Gabi participa do marketing. A gente está tanto responsável pelo marketing do laboratório, quanto do MAP aqui também. E ficou mais ou menos nesse passo. Tá, mas vamos lá. Agora você contou a história, agora a gente precisa detalhar. Então, o GPCIDS hoje ele está estruturado numa estrutura como se fosse uma empresa. Isso. Né? Você hoje é vice-presidente, o Rian é o presidente. O semestre que vem ele já sai para estágio. Sim. Então, o Rian já é sênior, né? O Rian hoje é o que tem a maior experiência em TSI, então vocês vão assumir essa responsabilidade, inclusive, indo lá para Momesso, em Birigui, fazer treinamento, né? Mas conta de forma detalhada para quem está ouvindo, até para outros grupos de pesquisa, como que está dividido hoje as diretorias, como estão divididas as diretorias, e com a entrada desses novos membros, o que eles vão assumir? Dentro das diretorias vão ter coordenações, qual é a atuação, todas estão atuando, todas estão tendo demandas, algumas não, como é que está dividido? Primeiro, como foi o processo aí de formar a presidência, vice-presidência e diretorias? O processo para formar essas presidências ficou decidido que quem gostava mais daquela área poderia e quisesse poderia entrar. Se candidatar, Isso. Né? Na presidência e vice-presidência, a gente entrou em um acordo, um diálogo entre todos para decidir. Como o Rian era o mais antigo do laboratório, ele tinha mais conhecimento, então a gente preferiu deixar ele como presidente e eu me candidatei para ser a vice dele, para poder aprender com ele tudo que ele poderia nos passar, para futuramente, se Deus permitir, poder me candidatar também para ser presidente e cuidar desse grupo que é muito importante para nós. Depois, as diretorias ficaram decididas para a Zanetti ficar com a de extensão. Ela tá hoje no projeto de extensão, a gente tem o Agrotech Talks. Peraí, vamos voltar. Quais são as diretorias? Tá, vamos lá. Tem a diretoria de pesquisa, a diretoria de extensão, a diretoria de RH e financeiro e a diretoria de marketing. A gente está dividido em 4. E a presidência e o vice-presidente. Estamos divididos em 4. Então, são 4 diretorias? 4 diretorias. A questão da diretoria do RH e marketing está dividido em uma pessoa só, por conta da demanda que o projeto... RH e financeiro. RH e financeiro, por conta que a demanda ainda não é tão alta, mas quando esse ano mesmo a gente vai iniciar um projeto grande, né? Não sei se o professor vai comentar aqui. Então, talvez essa diretoria de financeiro vai ter uma ação maior dentro ali do grupo. Mas pelo menos para administrar essa parte e ver como é que tá, né? Vai ser a maior responsabilidade. É isso aí. Então vamos lá. Então é marketing, RH financeiro, extensão e pesquisa. Extensão e pesquisa, né? Então isso já ajuda a dividir um pouco o trabalho de cada um. E no começo a Fabielle falava bastante que os alunos ficavam muito restritos, né, a ajudar as rotinas do laboratório. Mas é um negócio que você faz 1-2 meses e não tem mais o que fazer, né? Sim. E aí foram divididas, na época tinha 7 ou 8 alunos, só tinha acho que o Rian e o Samuel, o resto era tudo menina, né? E acho que por isso que organizou melhor. Mulher é muito mais bem organizada do que homem, né? Por isso que a Fabielle organiza o laboratório.
Então, essas diretorias passaram a ter mais efetivamente da metade do ano passado para cá atividades, né? Sim, realmente. Começou ali quando dividiu as diretorias que a gente começou a delegar funções para cada um, tanto que foi separado quem ficava responsável por projetos, quem ficava responsável por algo da extensão, e depois disso a gente começou a delegar funções, mas claro, ou quem está na presidência daquela diretoria, ele comanda, mas o restante ajuda. Não fica só para aquela pessoa resolver tudo sozinho. Cada um tá ali ajudando o outro para poder também aprender com o que tem daquela diretoria em si, para a gente poder ensinar e se dedicar naquilo também, né? Vamos aproveitar esse intervalo para bater um papo sobre uma parceria de peso no mundo das sementes. Desde 2013, a Momesso, que é referência no Brasil em equipamentos para tratamento de sementes, juntou forças com a Quimbria, uma gigante europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes. Essa parceria de sucesso faz da Momesso a representante exclusiva da Quimbria no Brasil. Eles cuidam de tudo, da comercialização, instalação e manutenção dos produtos da Quimbria por aqui. Então, se você está buscando excelência tanto no tratamento quanto no beneficiamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Antes de eu passar para a Gabi aqui para falar um pouco da diretoria de marketing, que é delas, né? O legal, Fabielle, é que a gente percebe quando vocês chegam, eu e a Fabielle, a gente conversa sobre isso, né? E tem que conversar, como nós fizemos alinhamento hoje cedo, mas a gente percebe que um se destaca como liderança, outro se destaca como força de trabalho, outro se destaca por não fazer nada, né, Fabielle? Então, é legal que a gente vê a evolução, o amadurecimento de vocês como pós-adolescentes, né? Ou ainda alguns adolescentes e se transformando em adultos, eu digo, né? Adultos vocês são amadurecidos, né, Fabielle? Então, a gente consegue ver isso e é interessante porque aí a gente começa a fazer direcionamentos, né? Exatamente, Rogério. E a partir do momento que eles assumem a responsabilidade dessas diretorias, que eles acabam sendo responsáveis, o amadurecimento é muito nítido. Porque ele se torna responsável por aquilo. Então, toda a demanda, seja do RH, ou seja do financeiro, ou seja da extensão, é de responsabilidade dele. Então, se tiver um projeto de pesquisa, as pessoas que estão executando o projeto de pesquisa vão se direcionar específico para a diretoria de pesquisa. Então, além do trabalho ficar mais organizado, porque você sabe a quem recorrer, a pessoa sabe que ela é responsável por aquilo. Então, o amadurecimento e a evolução, eu falo dos meninos e meninas, é muito nítido. É muito nítido a diferença profissional mesmo deles, né? Até a postura deles quando tem que resolver algum problema ou quando tem que fazer uma apresentação, como eles tiveram que dar o treinamento semana passada. Então, é muito nítido essa evolução dentro do grupo. Legal. E lembrando que assim, isso aqui é um grupo de pesquisa, é um grupo de extensão e a gente trabalha dentro desse grupo, foi o que nós conversamos hoje, não é assim, eu tô lá dentro, acabou. A meritocracia aqui, ela vale e tem que ser válida, porque o mundo lá fora é assim, né? Então, nós temos bolsas de diferentes valores, nós temos atuações de diferentes responsabilidades e vamos começar falando, então, de uma das diretorias que é mais demandada hoje, que é o marketing. Muitas vezes a gente acha que marketing é só fazer postagem no Instagram e propaganda, e não é isso, né? Grande parte do mercado do agronegócio hoje ele está ligado ao marketing estratégico, marketing de produto, marketing e desenvolvimento de mercado. Mas a Gabi e a Ju, né, inverti, elas atuam no marketing, que são responsáveis por produzir todo o material de comunicação, não é fácil, né? Eu sei bem o que é isso, você tem que gravar, você tem que editar, você tem que organizar, não é postar de qualquer jeito. E recentemente, com a saída da produtora que nós tínhamos, que era contratada de fora, eu resolvi dar essa responsabilidade para elas assumirem também toda a parte de marketing do Mundo Agro Podcast. Elas só não coordenam as redes sociais, isso quem faz é o Thiago, mas toda agendamento,
contato com os convidados, algumas publicações. Recentemente nós fizemos um projeto aí, e domingo, né? Trabalharam sábado e domingo, fizemos um sorteio em parceria com a Singenta, numa campanha do Stewardship, e dá trabalho, né, meninas? Diga aí, Gabi. Então, professor, dá um trabalhinho, mas assim, a gente consegue e vai fazendo, né, conforme dá. Foi uma responsabilidade que o Sérgio saiu, aí ele foi orientando a gente, ele ajudou muito, né, nessa parte. E eu acho muito importante, é interessante, como o professor falou, que o agro, ele vive muito dessa questão do marketing, né? Então, precisa em vários setores. E ali no laboratório, a gente também precisa mostrar. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, o que a gente faz. Para todo mundo ver e talvez até se espelhar, né? Fazer igual ou fazer melhor que a gente, né? Porque precisamos sempre estar com pessoas que vão... Você tem que ter eu digo assim, a gente sempre tem que ter alguém em quem se inspirar. Isso, né? exatamente. Eu falo, né? A gente se inspira nos nossos pais sempre, mas como eu gosto de rede social, eu acompanho muitas pessoas. Tem muita influenciadora aí, mas tem um cara que a história de vida dele é bonita, e ele chama Geraldo Rufino, né? E a semana passada, retrasada, eu estava viajando, e a empresa aérea me trocou de lugar. Eu sou grande, eu tenho que sentar no lugar espaçoso, e eu já estava bravo, porque era a segunda vez no mesmo trecho, na mesma viagem, né? E aí eu falo que Deus faz as coisas certas, né? O Geraldo Rufino sentou do meu lado. Nossa. Né? Então a gente tem que se inspirar em algumas pessoas, né? E história. Geraldo Rufino acho que é catador de latinha, né? E hoje ele é um exemplo de resiliência, de quebrar e crescer de novo. E hoje está aí como um baita empresário fazendo mais de 200 palestras por ano, né? E o que é legal falar, Rogério, é que ninguém entra nas diretorias tendo conhecimento daquilo que está fazendo. Então, as meninas, por exemplo, elas não tinham conhecimento nenhum de marketing, de programa para editar vídeo, editar foto. A Emily, que está no RH, não tinha a mínima noção também de ata de certificado, enfim. Não organizar um evento. Organizar um evento. E essa é a essência da extensão, exatamente. né? Então, fazer, pôr a mão na massa. Exatamente. Então, não é porque eu tenho conhecimento, eu não vou fazer essa função porque eu não sei. Não, lá a gente aprende todo mundo junto, todo mundo corre atrás junto, todo mundo dá os seus pulos junto, e a evolução do grupo é nítida em função disso. E literalmente aprende. Hoje na aula, a Fabielle mostrou um negócio lá no teste de tetrazóleo que eu aprendi hoje, né? Então é constante. Mas, Gabi, uma coisa interessante que eu quero que você e a Ju falem é o seguinte, porque vocês participam do GPCIDS, vocês são do marketing dentro do GPCIDS, vocês participam do GEAPA e vocês fazem faculdade também, né? Nas horas vagas a gente estuda. Isso parece brincadeira, mas lá fora, muitas vezes a gente vem com aquela história, né, do ensino médio. Vou na escola, tem dia de prova, eu estudo. Quando você entra na faculdade, já é diferente porque tem um monte de matéria. Sim. Se o cara ficar só nas matérias ali, ele vai se acostumar com aquilo. Mas não, eu aprendi isso. Eu fiz estágio desde o segundo mês de aula, né? E ajuda ou a se desesperar e depois aprender a se organizar, né? Então, professor... Você era bem desesperada, né? Eu ainda sou um pouco. A Fabi me ajuda muito a me acalmar às vezes. Mas a questão é essa, é você organizar. Quando assim, você entra como calouro, eles te colocam um medo imenso, assim, tal coisa vai ser difícil, não sei o quê. E você já fica assim, meio assim, né? Será que vai mesmo? Aí você chega lá e nem é tão difícil assim. Eu acho que uma coisa na faculdade que eles deviam... que eu falo, já dei conselhos para calouro, eu sempre falo, se organiza os horários, organiza isso, sempre dá um tempo. Sempre tem tempo para fazer alguma coisa, assim, não se sobrecarregar. E até para a questão de, você às vezes não tá muito legal, quando você tem várias funções e você foca naquilo, você se ocupa. Então, é muito bom, é gratificante você chegar no fim do dia, conseguir resolver as coisas do mundo agro, conseguir fazer as coisas do GPCIDS,
conseguir fazer as coisas das Cumprir matérias. uma missão, né? Cumprir. Então, tipo, isso é bom. E eu gosto. E eu gosto também de fazer a diferença ali. Também tá ali para poder tentar, de alguma forma, melhorar aquilo. Então, em tudo que eu faço, a questão do GIAPA também. A gente deu uma melhorada bem grande no GIAPA, em algumas coisas que precisavam. E a gente pretende, assim, que a outra diretoria dê continuidade nisso para seguir fazendo. Porque sempre tem algo melhor para ser feito. Isso aí é fato. Isso é fazer a história da universidade, né? Eu visitei universidades de 150, 200 anos, então isso tudo já está muito estruturado porque alguém começou, depois o outro melhorou e foi indo. Às vezes você chega lá e fala, nossa, que legal, né? Aqui o cara dá aula na sala e tem um canal para você escolher qual aula você quer assistir ou rever, né? Ao vivo. Então a gente está construindo isso. O FMT vai fazer 20 anos. É um bebê ainda, né? Vocês devem ter mais do que 20 anos, não tem não? Eu fiz 20 anos mês passado. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho 21 já. 21, tá vendo? Vocês já são veteranas perto da UFMT. Mas isso é interessante, sabe? E eu vejo muito o mercado e os gestores, eles reclamam muito de quem é recém-formado de não ter essa vivência. A gente falava isso hoje, né, Fabielle? Então agora, você perguntou do projeto, né? Hoje eu estruturei com a Fabielle quantos cursos nós vamos fazer, são 4 cursos no ano, quais eventos nós vamos participar, tem 5 projetos de pesquisa em parceria com empresas para serem tocados, tem um monte de coisa. E aí, desde o ano passado eu já vinha falando, olha, o processo tem que se autossustentar. Então nós definimos que hoje a diretoria financeira, ela vai ter um recurso. É lógico que não é um dinheiro que vem em mãos, né? Tá dentro do projeto, mas ela vai ter um recurso que é um investimento que nós estamos colocando dentro do nosso recurso. Então, aquele recurso vai ser para que vocês possam trabalhar e gerarem mais recursos, fazer um curso, fazer um treinamento. E, inclusive, a ida de vocês para o Congresso Brasileiro de Sementes, ela vai estar baseada no que vocês vão conseguir multiplicar esse recurso que tem aí. Para que realmente, hoje a diretoria de RH e de financeiro tem um trabalho um pouco mais baixo, porque o que um financeiro faz se não tem dinheiro? Então, a partir de agora, vocês vão ter dinheiro, né? Não é um volume muito grande, mas é uma sementinha ali para multiplicar, que ela vire uma planta e demais sementes, né? E isso vai trazer experiência. Eu não tive isso na graduação. Eu fui atrás de participar de comissão, eu era representante dos alunos, depois representante da pós, mas eu não entrei num grupo de pesquisa que tinha. Eu acho que antigamente nem tinham grupos nesse formato, era muito de estudo, como o GEAPA, né? Então isso mudou a realidade hoje, né? Porque você vai sair com uma experiência muito maior. Imagina só, nós fomos na Febracem. Quantas pessoas nós conhecemos? Foi a Gabi, a Madu e a Fabielle, na época. Quantas pessoas você conheceu lá? Ai, bastante. Imagina que você chega numa dinâmica de uma seletiva, aí você olha lá, o Renato Silvério, olha e fala, oi, Gabriela, tudo bem? Você não foi aluna do professor Rogério que eu conheci? Pronto. Exatamente. Já, não é que isso vai colocar você lá, mas já te dá uma empatia maior, acaba que os concorrentes já ficam mais assustados, né? Exatamente. É muito importante essa questão da participação da gente nos dias de campo, quando o professor tá também. É bom, porque daí a gente vai nas empresas, conversa, vê tudo que tem de inovação, as pessoas acabam conhecendo, a gente tem uma troca muito boa também com todo mundo que tá ali, de empresa, pesquisador. Então, é muito importante pra gente essa parte de ir nos eventos, participar, no laboratório também, fazer as coisas. A gente recebeu também, esses dias, a visita de várias empresas, de várias empresas sempre, vem. Então, é interessante isso, eles veem o nosso trabalho. Também, às vezes, a questão do Agrotectaus, né? Então, calma que nós vamos chegar nele. Calma que nós vamos chegar nele. Eu sempre falo que um dos principais objetivos, na minha visão, do grupo em si, né, tanto minha função quanto do Rogério, é desenvolver esses meninos e essas meninas com coisas que a sala de aula não propicia. Que é isso, é conseguir fazer uma apresentação,
é poder falar em público, é saber dar um treinamento, é saber fazer um orçamento e entregar uma planilha bem feita, fazer um relatório bem feito, que são coisas que a sala de aula ela não vai te trazer isso. A sala de aula ela vai te trazer o conteúdo teórico, né? Esses diferenciais você vai adquirir aonde? Dentro dos grupos, seja um grupo de pesquisa, seja um grupo de extensão. Então, um dos principais objetivos do grupo é desenvolver essas características e essas sensibilidades dos alunos também, né? E se for para o mercado de trabalho ou ficar trabalhando na propriedade da família, vai usar Exatamente. Vai usar isso, né? Então, é bem bacana, é uma oportunidade muito boa. Em relação às diretorias de extensão e de pesquisa, a extensão, ela não é simplesmente você participar de um curso, você tem que organizar o curso e ministrar o curso, né? Então, esse ano aqui nós estamos com algumas ideias, algumas já consolidadas, mas tem uma que vai ser de grande amplitude, né, para ajudar na formação aí de analistas, onde vocês também vão ministrar as coisas, como vocês ministraram o curso para os calouros que entraram agora, né? E a diretoria de pesquisa, graças a Deus, né, Fabielle, principalmente voltado ao TS, TSI, biológico, nós estamos tendo uma demanda muito grande, com novas formulações, novas receitas, e isso ajuda vocês participarem a sair um pouquinho daquela rotina só de aula, mas já puxando a orelha aqui, tem que estudar, né? Porque se a gente não estudar, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, hoje está a Gabi e a Ju, nós vamos trazer aqui os outros membros, diretores, e vamos gravar lá no laboratório também para conhecer todo mundo. Bom, você falou de um ramo. Antigamente tinha o termo projeto guarda-chuva. Hoje você não pode mais usar dessa forma, né? São projetos separados. Mas o nosso projeto de extensão é um grande projeto guarda-chuva. Dentro dele tem o Mundo Agro Podcast, tem o próprio laboratório de sementes, tem as ações de treinamentos e tem um projeto que nasceu o ano passado, de uma demanda que eu vi dentro de sala de aula, que é o chamado Agrotech Talks. O Agrotech Talks, como o próprio nome já diz, é trazer o agro, as tecnologias, numa conversa interagindo a universidade, o mercado de trabalho, o produtor rural e as empresas de tecnologia. Então, ano passado foram 8 palestras, vocês lembram? Eu acredito que foi... 8. Acho que foram 8. O último folder, acho que foi o 8º, né? Acho que foi. 8 palestras. A gente chama de palestra, mas é um bate-papo, onde as empresas, Syngenta, Bayer, Corteva, UPL, Coopert, as revendas, agroinsumos, eles vêm aqui para a universidade, a gente consegue colocar 50, 55 pessoas dentro do auditório, e eles vêm falar sobre inovações, um pouco além do que se fala no dia a dia, num dia de campo. E aí interagem também com os alunos, professores, clientes que eles trazem. E como está sendo para vocês organizar e participar do Agrotech Talks, embora vai vir a Maria Eduarda Zanetti, que é a responsável, né, por coordenar tudo isso, mas a visão de vocês na participação, porque na hora lá todo mundo tem que trabalhar, né? Professor, eu acho a nossa participação nesse projeto muito importante e eu levo em consideração que depois que eu tive esse contato, minha mente praticamente, eu vou dizer assim, genérico, mas abriu. Eu vi um mundo totalmente diferente, eu conversei com profissionais que me explicaram coisas que eu ainda tinha um pouquinho de dúvida, mas que pra mim era um pouco irrelevante, mas eles me explicaram coisas que era totalmente relevante. E esse contato direto que eu tive com eles, que basicamente fiz bastante network, conversei com bastantes, eles me explicaram, me motivaram e me levaram a crer que realmente ter esse contato direto é essencial e muito importante para nós que está na graduação. O bom desse projeto é isso, que nós estudantes que não temos tanto contato com empresas lá fora, a gente já tem... Tá ali, tá diretamente na nossa frente, ele explica como é que é a empresa, ele explica como é que é o meio profissional, ele explica de um produto novo que tá chegando na área, a gente pega aquele conhecimento e vai do aluno, querer conversar ali com ele para ir um pouco mais a fundo, ou só ter aquele conhecimento, mas é muito importante e essencial. Por mim,
Eu acho maravilhoso todo o projeto que foi estabelecido pelo senhor, pela Fabi, está sendo levado pela Madu. Eu acho que esse projeto deve ir muito à frente, porque ele tem um grande potencial de ainda receber muitos profissionais da área do agro. E é isso, levando em consideração, eu acho muito essencial e muito importante para nós. E trazer, né, Fabielle, o mercado para dentro da universidade. A gente está fazendo muito levar daqui para fora. E a gente não imaginou o quanto que eles queriam vir aqui dentro, né? Com certeza, Rogério. Quando nós começamos a divulgar esse projeto, né? Esse braço do nosso projeto, a quantidade de empresa e a empolgação, né, dos profissionais e falar, nossa, que bacana, a gente precisa disso. E as empresas, elas querem esse contato, eles querem esse contato com os alunos, elas querem esse contato com a academia, mas para que isso aconteça, é preciso que se abra oportunidades, né? Então, a demanda de participação no projeto tem sido grande, graças a Deus, a gente consegue cumprir o nosso objetivo, que é pelo menos 1 a 2 reuniões por mês. Então, assim, a procura é grande e a adesão das empresas, né? Todos os que participam até hoje têm visto essa importância, têm visto a participação dos alunos. Quando nós abrimos as inscrições, questão de 2, 3 dias, as vagas esgotam. Já aconteceu umas 2, 3 vezes de nós tivermos que abrir mais vagas, se virar nos 30 para colocar mais gente dentro do auditório. Então, assim, graças a Deus, a procura é grande e a adesão das empresas tem sido muito boas, muito boas. E para esse ano a gente já tem agendamento feito. Eu vi no meu e-mail lá a lista já esse mês. E o legal é que as empresas, os profissionais, eles estão pedindo para vir. Sim, né? Nós recebemos alguns pedidos e uma coisa interessante de se dizer, primeiro lugar, não se paga nada. A empresa não paga nada para nós e nós não pagamos nada para a empresa para que eles venham aqui. Lógico, a empresa ela tem que direcionar, o profissional tem que vir de onde ele está até aqui. Nós fornecemos a área, né, que é o auditório e o tempo. Geralmente é à noite, né, para que todo mundo possa participar, o público, alunos de outras universidades. E então isso é bom para trazer a essência da universidade. A universidade ficou muito deixada de lado, né? Muita coisa colocou a universidade somente como briga, né? E na verdade não, é aqui de dentro onde sai tudo. E as empresas estão vendo esse valor de poder estar com a gente. Muitas vezes são amigos, né, que vêm, que a gente pode reencontrar. Então a pessoa vem para o Agrotech Talks, que é um dia. No outro dia ela já visita o laboratório. Então ela dá uma palestra, faz uma apresentação para o público de 50 pessoas. No outro dia, que nem a semana passada, teve o Fernando Bonafé aqui. Reúne os alunos, é uma aula particular ali sobre o que é a metodologia, o que a empresa faz. A Fernanda Weber, né, do Fair Farm, teve aqui também. E aí é legal porque eles querem conhecer o laboratório e acabam conhecendo e interagindo com vocês. Então, olha só, Agrotech Talks está dentro do Instagram do GPCIDS e do laboratório. Vocês vão ver lá as publicações a respeito das datas. Sempre as inscrições são feitas pelo Simpla, gratuitas. Então, só peço que se inscrever, venha, porque você está tirando a vaga de outra pessoa, geralmente à noite. E você pode mandar aí a sua mensagem, falar, estarei em Sinop, minha empresa é uma empresa de drone, de tecnologia, quero falar para esse público, e aí a gente agenda e vocês podem vir aqui, tá? Exatamente, Rogério, é importante falar que qualquer área do agro, né? Seja de bioinsumo, de fertilizante, de software, enfim, qualquer área humanos que envolva o agro, que esteja presente no agro, é bem-vindo. Exato, né? Exato. E é bom, interessante também, né, que geralmente os palestrantes, eles tiram esse tempinho, né, pra estar lá. Porque às vezes eles estão lá numa demanda muito alta de serviço, então, lógico que cada empresa tem, né, a função, mas querendo ou não, eles tiram um tempo para estar com a gente e trazer isso pra gente. Esse mundo fora um pouco da universidade, esse mundo de como que é dentro de uma empresa e o que eles fazem. Então,
Isso é essencial pra gente. E olha que bacana, né? Então eles vêm contar para nós, e eu sempre peço, conta alguma coisa que o mercado não sabe ainda, né? Então eles vêm contar novidades, eles conhecem a região, conhecem o projeto laboratório, e a maior riqueza disso é que eles estão conhecendo os futuros colaboradores deles. Então, só de estar ali trazendo a história, às vezes, todas as vezes que eu vou para uma empresa, eu faço questão de entrar no site ou buscar a história, né? Ver qual é a cronologia, quem foi o fundador, né? Aquilo passou como uma holding, como chegou naquele ponto, e às vezes é até engraçado, né? Porque às vezes no meio da palestra você fala alguma coisa, aí outro dia não, faz 1 ano, 2 anos eu estava em Campo Grande numa empresa, e aí eu fui falar alguma coisa da semente, e quando fui falar de Vigor, casava com uma frase que é um slogan da empresa, né? E eu falei, aí teve um cara lá atrás que falou, esse cara estudou para vir aqui, viu? Mas é legal você conhecer. Então, eles vêm também pensando em cativar vocês para que possam ser colaboradores deles. E isso também é muito essencial, porque eu não sei se para a Gabi ou para outros alunos também, o que mais me preocupava no comecinho, me preocupa até agora, é como que vai ser quando eu sair da faculdade. Porque a faculdade te prepara ali para a parte teórica, você tá ali para ver aquilo, mas na prática é totalmente diferente, é muito diferente. Então, quando a empresa vem no AgroTech Talks falar um pouco sobre como é que eles funcionam, como é que eles nos levam para o setor do mercado mesmo, já faz essa conexão. O que eu gosto também do GEAPA é que o professor Arthur sempre está nos preparando para isso, ele sempre traz uma história que ele viveu, ele sempre fala um pouquinho sobre de como que foi uma entrevista que ele participou, então ele já está nos preparando para que quando a gente chegar lá, a gente já está preparado para aquilo, não é uma novidade, não é praticamente cair de paraquedas e vou descobrir agora. Não, a gente já está ali construindo de passo a passo até chegar ao finalzinho e já se sentir totalmente preparado para isso, e eu acho muito essencial. É o que falta hoje no mercado. E aí, Fabielle, tem as pesquisas, né? Então, nós temos a expedição da germinação, que o ano passado a gente conseguiu fazer, né? Quando começa a safra de soja. E as pesquisas que a gente conduz no campo, tem uma que está bem famosa, que é a relação entre data de emergência, vigor e produtividade na soja, e agora nós montamos no algodão. Eu juro que falta tempo para a gente ir mais para o campo, a vontade que dava era de ir todos os dias, né? A gente se vira nos 30 aí, né? Estão aqui, ó, final do dia gravando. Mas a pesquisa traz uma dinâmica e eu digo que conhecimento à flor da pele para todo mundo, para nós, para mim, para você e para eles também, né? Com certeza, Rogério. E a pesquisa ela é a base para tudo. Tudo. A base para tudo. Sem a pesquisa, a gente não consegue ter a certeza do que a gente está fazendo, a gente não consegue ter a certeza dos nossos resultados. Então, a pesquisa é a base para tudo, né? Até mesmo nas consultorias, os treinamentos, né, o que a gente apresenta nas palestras, tudo isso é a base de pesquisa, né? Então, a pesquisa, além de trazer os dados, de confirmar o que a gente ensina, o que a gente passa para vocês, também desenvolve, né, os meninos e as meninas para ter essa questão de seguir protocolo, metodologia, né, escrever um artigo, escrever um resumo, apresentar num congresso. Então, a pesquisa dentro do laboratório, dentro do GPCIDS, ela é a base para que a gente gere bons resultados e que a gente possa transmitir esses resultados. E, principalmente, que sejam resultados onde a gente possa levar até o produtor. Onde esses resultados, o produtor, ele consiga visualizar lá na prática dele, lá na vida dele, falar, nossa, isso aqui realmente eu vou aplicar aqui na minha propriedade, eu vou aplicar aqui na minha área. Então, que sejam pesquisas que a gente consiga aplicar no campo e pegar esses resultados e transformar essas informações para o produtor. E o legal disso é que, afinal, é um curso de agronomia, né? Lógico, tem a zootecnia, a florestal, mas você tem que ir para o campo, você tem que ver planta nascendo, crescendo, se desenvolvendo, tem que sujar o pé de barro, tem que achar uma lagarta onde a gente não acha, né? E isso traz bastante essa oportunidade. A gente tem que tentar sempre poder ir mais vezes para o campo, né? O bom seria poder tocar mais ensaios, mas não dá para abraçar tudo e fazer mal feito um monte de coisa. A gente precisa fazer um pouco de coisa
e bem feita. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. E eu quero só retomar aqui um ponto, né, de quanto a interação com os projetos ajuda a colocação no mercado de trabalho. A gente está vendo aqui a Agrosol, né, uma das empresas, uma das primeiras que nós começamos a ter parceria aqui no Mato Grosso. O Eduardo Dalastra, que é o CEO, ele fala muito de quanto dos colaboradores da Agrosol já passaram em algum momento por alguma coisa da UFMT, né? Tem o Douglas Orzeto, que foi aluno... Foi da sua turma? Não, foi da primeira? Não, foi da primeira. Da turma da especialização. Tem o Rafael, que foi aluno da agronomia, que trabalha com eles. Tem muitos que já passaram por lá. E acaba sendo uma responsabilidade grande, né? Porque essa indicação tem a expectativa de que realmente vocês atendam. Então, uma conversa minha e da Fabielle hoje sobre o estudar, né? Quais são os pontos fracos nas apresentações. Então, é que vocês saiam realmente podendo representar essa camisa daqui bem formados, né? Assim como nós temos também a parceria com a Momesso. Bom, é isso. Nós conversamos um pouquinho aqui. Ó, o roteiro, Ju, parei na segunda parte só. De 8. Tá? Então tem tanta coisa. Isso porque a gente já se conversa o dia inteiro. O episódio né? número 2. Parte 2 desse Parte aqui. 2. Ô, Tiagão, nós vamos ter 12 episódios, tá? São 3 meses só de GPCids aqui, de projeto. Isso porque a gente conversa o dia inteiro. Mas é legal trazer isso para vocês, porque muitas vezes vocês não sabem de onde vem, né? Todo bom resultado. Minha esposa, o ano passado ou retrasado, quando a gente estava finalizando o primeiro gráfico da colheita lá, da soja, e eu mostrei para ela, falei, olha, Lindsay, que resultado legal, né? Ela falou, nossa, uma linha em um gráfico. Agora, para saber o tanto de trabalho que tem atrás disso... E o legal que é o que a Fabielle falou, a pesquisa de base, que é aquela pesquisa que traz subsídios para que a gente possa aplicar, ela é fundamental. Mas é gostoso trabalhar com a pesquisa aplicada, sim, onde o produtor possa ver. Agora, nesse final de dezembro de 2025, começo de janeiro de 2026, as perguntas sobre vigor e germinação têm sido assim, é insano o quanto de discussão que isso tem trazido. E aí nós trazemos o resultado de um projeto de pesquisa que mostra para o produtor que uma semente de alto vigor, bem plantada, ela vai germinar bem, vai emergir rápido e vai refletir em produtividade. Então nós conseguimos trazer algo que é difícil para a essência do produtor através de um dado simples de se ver, então ele sabe, né? Uma semente de alta qualidade, bem tratada e bem plantada, é só o começo da lavoura. Muito bem, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar, falando sobre tudo isso que a gente falou aqui, GPCids e o laboratório, um ponto que eu acho bem interessante, que a gente desenvolve muito, é a questão da comunicação. E uma coisa que eu prezo muito nas diretorias é isso, a gente conseguir se comunicar bem, tipo, trocar, a Ju é da diretoria de marketing, Ju, uma sugestão, vamos fazer assim? Ju, diretoria de pesquisa, o que vocês acham de a gente fazer tal coisa, desenvolver tal projeto? Então, eu acho que a comunicação é a gente compreender o que o outro, entender a situação do outro e também compreender o que ele quer dizer ou o que ele quer fazer. Então, é importante que a gente leve isso, que é uma coisa que eu acho que vai levar para a vida. A gente tentar entender o outro e aplicar as coisas que precisa ser aplicadas. Nem sabe? sempre é crítica, nem sempre é para ficar bravo. E isso, bom, vocês sabem, né, que eu sou um aluno, né, de piloto. E dentro da aviação, o CRM, né, a comunicação, é fundamental para a segurança de todo mundo. Então a gente precisa realmente conversar. Então não é porque tem as diretorias que tem que estar separados, vocês têm que dar a opinião. E o legal é que assim, o pai, a mãe, o irmão, os primos, tá todo mundo junto ali, você não escolhe. Uhum. Os amigos de trabalho também não. Você só vai escolher seu namorado ou seu marido. O resto vem de embalo.
Então é interessante também, às vezes você não tem afinidade com a pessoa, ou você não bate muito bem, mas na hora do trabalho, eu já vi várias vezes o chefe chegar e falar assim, meu amigo, se vocês têm briga, agora é a hora de fazer as pazes, porque daqui pra frente vocês vão trabalhar junto. Exatamente. E se vira, porque vocês são a minha empresa. Se vocês brigarem, vocês vão ser mandados embora. Então, é isso que a gente aprende. É bem lembrado essa questão da comunicação. E um exemplo a gente já tem. E o exemplo a gente já tem na prática, que o professor e a Fabi, a gente sabe que eles sempre estão se comunicando, vendo como que tá ali, como que a gente tá se desenvolvendo, né? Eu sei que eles conversam sobre a gente, sobre os novos projetos. E, tipo, eu vejo também que o professor e a gente briga também. Então. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E a Fabi dá a sugestão, o professor também dá a sugestão dele. Às vezes discorda, às vezes concorda, mas na maioria das vezes vocês entram em um consenso. E eu acho legal isso, eu acho que precisa ter isso. A gente precisa entender o que o outro quer dizer. Então, Exatamente. isso é um grande exemplo para mim nessa parte de a comunicação assim que a gente tem ali. E eu tô tentando melhorar assim a minha comunicação, o meu jeito de talvez se expressar. É muito interessante que o grupo traga isso. É coisa de vida, assim. Você vai levar pra vida. A diferença que isso vai fazer pra vocês lá na frente é enorme. O bom de participar da diretoria de marketing entre eu e a Gabi é que no começo isso foi um problema pra gente e foi a Fabi que nos orientou. Falou assim, vocês precisam ter mais comunicação, vocês precisam ter mais isso entre vocês duas, porque precisa funcionar. E foi onde a gente conseguiu chegar nesse acordo. Hoje em dia eu faço, Gabi, vou fazer tal coisa, você faz esse outra. A gente já comunica, a gente concorda, a gente nem sempre concorda, mas às vezes a gente tenta ali dialogar. A gente tenta dialogar entre as duas para entrar em um acordo. A Fabi às vezes vem ali também dar uma sugestão. Entre as outras diretorias, a gente também tenta trazer isso, tanto que no treinamento foi necessário isso. A comunicação foi muito importante para conseguir chegar ao resultado final, que eu acho que todo mundo gostou bastante, mas também fazer os slides para a apresentação, todo mundo entrou em um acordo ali para o que queria, pode falar um pouco, claro, a Fabi vai dar o feedback ainda de que cada um pode melhorar, o que cada um pode aprimorar na sua apresentação, no seu modo de ser como um profissional, mas o GPCIDS é fundamental e muito importante nisso para nós, porque a gente aprende a comunicação que é fundamental para um grupo poder funcionar. Sem ela, não tem grupo. Principalmente para não ter retrabalho, né? Porque Sim. se vocês não se comunicam, as duas estão fazendo a mesma coisa, no final vai ver, fala, puxa, cada um podia... Então cai o rendimento, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que essa série aqui essa Passou prata da rapidinho, Casas hein? aqui do GPCIDS, Agrotech Talks, Mundo Agro Podcast, ela vai seguir mais. Já faz um tempo que eu converso com tanta gente, por que eu não vou trazer quem trabalha comigo? Né? Então a Fabielle já veio algumas vezes, mas a gente nunca veio falar de nós propriamente ditos, né? Falamos de exatamente. conceitos, qualidade, então... Todo mundo que está vendo a gente aí agora do GPCIDS vai sentar aqui também, tá? Podem, os mais tímidos ou menos tímidos tem que vir aqui, porque quem não comunica se estrumbica, já dizia, né? O velho guerreiro, como que era? Não, Chacrinha. Vocês nem sabem quem sabe. Já ouvi falar. O professor já falou muito. É isso aí. Fazendo jus à minha carteira de nascimento de 1977. Beleza, muito bom. É bom conversar com vocês, né? Uma semana começando já com aula prática, um monte de coisa. E se você gostou desse episódio, escreve aí, quero saber mais do projeto. Como que eu faço para participar? Lembrando que, olha que legal, nós vamos poder receber alunos do ensino médio. Tem um projeto que permite você receber alunos do ensino médio. Tem um momento de abertura da universidade para quem quiser vir aqui conhecer não só o laboratório de sementes, mas tem laboratório de forragicultura, de mecanização, tudo, né? Venha para a Universidade Federal do Mato Grosso, que faz uma diferença muito grande, tá? Agradecer novamente aos nossos apoiadores aí, a Momesso, a AgroSol Sementes. Tem novidade, nós já temos mais um apoiador aqui que nós vamos anunciar em breve, um grande parceiro já do nosso projeto. E na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Querem deixar uma frase aí, uma mensagem final cada um? Vai lá, Gabi, começa você. Uma frase não, mas vou falar um textinho aí. Eu acho que é muito importante você que participa da faculdade, você tá em algum grupo, assim, você vai evoluir tanto a parte
sua parte pessoal como pessoa, intelectual, quanto tudo. Social também. Social. Então, é muito importante a gente estar, assim, em todos os sentidos. A gente aprende tudo. Eu sempre falo, nem que você vá lá no laboratório para fazer nada. Alguma coisa você vai aprender. Eu sempre aprendo alguma coisa quando eu tô lá. Alguma coisa, por mais simples que seja. Então, você estar presente é essencial. E é muito importante. É isso aí. Ju? O que eu tenho para falar é que para todos, não só alunos, mas todos os profissionais, não desista e insista no que você está tentando fazer. Pode ser difícil no começo, mas isso só quer dizer que futuramente vai se tornar mais fácil. E quem está no UFMT e gostaria de participar do grupo, vai lá no laboratório, pergunta para nós, tanto eu, a Gabi, quanto os outros participantes, vai poder dizer um pouquinho do que é. E se interessar, fiquem atentos, porque logo a gente abre novas inscrições também, e você pode participar desse grupo, que é incrível estar aqui dentro com todos nós. Calma que a Fabielle já vai ficar nervosa, já estamos no 17. Já deu taquicardia aqui, eu já cuido de 17, misericórdia. Literalmente cuida, né? Porque a semana passada eu tava doido pra estar, eu vim de bermuda, de férias na abertura do treinamento, né? Mas aí pior que a gente chega na seletiva, a Fabielle fala assim, Rogério, 2, no máximo 2. Aí chama 8. Rogério, no máximo 4, aí chama 10. Né? Mas é gostoso, porque no início do GPCIDS, nós não tínhamos processo seletivo, né, Rogério? Não. Então, assim, conforme o aluno chegava lá, eu quero participar, tudo bem, entra. E a demanda foi crescendo tanto, né, a visibilidade do grupo foi crescendo tanto, que hoje a gente não consegue mais receber todos os que têm interesse. Então, hoje a gente precisa fazer o processo seletivo para escolher quem vai entrar, porque a gente não tem espaço para todos, infelizmente. E né? é doído, né? E aí, para que todos saibam que aqueles que não entraram porque não tem capacidade, é porque nós tivemos que estabelecer alguns critérios, alguns estavam muito próximos de se formar, então não fazia sentido, né? Outros tinham muitos afazeres, então a vontade nossa, se a pessoa já se disponibilizou a ir, para mim já é uma baita iniciativa, mas infelizmente o laboratório é pequeno, não cabe todo mundo, né? Já fica complicado para sair para fazer um experimento, mas venham conhecer e aí participem da seletiva, porque alguém sempre vai entrar. Exatamente. Beleza? Muito obrigado. Na semana que vem, vou repetir, senão a gente vai fazer mais um episódio aqui. Tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast, que essa série aqui se prolongue bastante para que a gente possa falar muito do que a gente faz com o coração. Valeu, galera. Até a próxima semana com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.